E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui no canal Pare para Pensar, mais uma vez para conversar sobre assuntos polêmicos, assuntos diversos, né? Assuntos que têm a ver com a nossa postura. Nós aqui somos um canal niilista, nós aqui somos um canal também de misantropia, onde nós tentamos desenvolver, né, as ideias filosóficas que foram esquecidas, o sentido da existência, que para nós que somos nihilistas não existe, né? Ou melhor, até existe, né, no sentido orgânico. É nascer, se desenvolver, procriar e morrer. Esse é o sentido, né? Não existe outro. Eu costumo comparar a vida neste planeta a uma fazenda, né? Para quem aí tem conceitos religiosos, para quem aí acredita em Deus. Se eu for acreditar em Deus, eu vou aceitar Deus como um grande fazendeiro. É interessante que até as religiões mostram Deus dessa forma, né? Muitas religiões colocam aquele gado, né? Aquelas ovelhas no pasto. O próprio termo pastor tem a ver com fazenda, né? E para que existe uma fazenda? Se não para tratar muito bem as ovelhinhas, para tosqueá-las, tirar a lã, tratar muito bem os bois, os bezerros, né? Depois os bois, as vacas. As vacas para quê? Para ordenhar, para tirar leite. Os bois para quê? Para serem muito bem tratados, alimentados, cuidados por veterinários, para depois irem para o abate. O objetivo é sempre esse, né? Então, se existe algum Deus, se existe algum construtor desta realidade, se isso aqui realmente é uma grande matrix, nós estamos numa grande fazenda, porque não existe outro objetivo, né? As coisas têm que ter propósito, as coisas têm que ter, né? Coisas inteligentes têm propósitos inteligentes. Você não vai criar uma cadeira à toa. Uma cadeira tem um propósito, que é feita para alguém se sentar, né? Você não vai criar elementos de comunicação, internet, né? No passado, rádio, a televisão, mais recentemente aí, né? As mídias sociais, a globalização. Você não vai criar nada disso se você não tiver um objetivo. Qual é o objetivo? Lucro. Sempre. As pessoas estão sempre querendo algum tipo de lucro. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Tem esse ícone aqui, essa lâmpada, que representa a iluminação. Inscreva-se aqui. Às vezes o pessoal entra, gosta do canal, assiste vários vídeos, esquece de se inscrever. É por isso que eu sempre estou dando esse aviso aqui no início e no final dos vídeos. Inscreva-se, clique nesse ícone aqui, você já vai se inscrever no nosso canal, já vai nos ajudar muito a propagar as nossas ideias, porque quanto mais o canal cresce, mais o canal é vislumbrado, mais o canal é até mesmo, né, recomendado pelo próprio YouTube. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre as novidades aí dos vídeos, das lives, e se desejar, seja membro do nosso canal. Então, vou começar o tema aqui, né, que é essa questão de que nós vivemos num mundo basicamente energético, né? Um mundo de energias. Nós hoje sabemos, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da ciência, do método científico, das pesquisas sérias, nós já sabemos que energia e matéria são a mesma coisa, né? A matéria é uma energia condensada. Então, energia, ela está sempre se reciclando. Você não consegue criar energia e você também não consegue destruir energia. Você só transforma. Lei de Lavoisier, se eu não me engano. Então, na transformação da energia é a que gera o sofrimento. Por quê? Porque as coisas são criadas e são recicladas. O que eu quero dizer com reciclagem? Morte. Né? As coisas se transformam em outras. Né? O indivíduo é composto por átomos, durante um tempo ele vive,
Aí o objetivo natural é que ele procrie, que ele jogue os seus genes para frente, que ele crie cópias genéticas suas e depois morra. O que é o processo de morte? É uma transformação. Você desagrega todos os seus átomos voltam para a natureza e a natureza reaproveita esses átomos para construir outras coisas. Sejam pessoas, sejam árvores, sei lá, pedras, água, sei lá, né? Os seus átomos se desagregam e aí viram outras coisas. Você acaba virando esterco, né? Ah, você morre no lugar que você morre ali, né? Muitas das vezes os seus átomos vão constituir árvores, plantas e até talvez outras pessoas. Então, vida é isso, né? Vida é simplesmente sofrimento. Porque vida é reciclagem. Eu não consigo entender, sinceramente, por que eu, sendo uma consciência, porque os animais não têm essa percepção. Os animais vivem por viver, vivem brincando, vivem aprendendo, né, a se defender e tal. Você vê que o animal na natureza ele é muito feliz, ele vive tranquilo, ele não se preocupa com nada porque ele não pensa, né? Aí quando morre, nem percebe, né? Agora nós, né, isso também é muito comum no nosso mundo físico, né? Aqui humano, nosso mundo humano, né? É cheio de gente idiota que vive rindo, vive feliz da vida com nada, aí bota filho no mundo, acha que é maravilhoso, aí recebe homenagens, e a última homenagem é lá no túmulo, né? O indivíduo vive assim, né? Feliz da vida igual um animal, a maioria. Mas existem alguns, né? Tô aqui com minha mouse B. A cerveja é muito boa. Mouse Me da Brahma. Fazer um merchan aqui. Agora, 1h36 da manhã. Hoje é domingo, né? Deixa eu ver aqui. Domingo, 22 de outubro de 2023. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Aí também uma cachaçinha, né? Pra equilibrar, né? Uh! E aí, né? Já falei aqui sobre niilismo, sobre sofrimento, sobre essa condição humana miserável na qual nós vivemos. E aí eu queria falar um pouco também sobre relacionamento. Né? Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Isso tem sido uma temática mais atual aqui no nosso canal, a questão de Deus. Nem tanto a questão de Deus, né? Deus é figura abstrata. A questão da religiosidade humana, a questão do sentimento religioso. E aí, eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tópico, nessa matéria, né? Que é o sentimento religioso. O que leva uma pessoa a achar que outra é divina? Sabe, o nosso canal, eu acho que é uma característica, né? Nós tentamos aqui ir no cerne da questão. Nós falamos aqui muito em etimologia e origem das palavras, para a gente poder compreender bem os conceitos. Muitos conceitos são equivocados. Muitas palavras as pessoas verbalizam e não compreendem o que estão falando. Né? Então, a gente tem que entender muito bem, né? Nós somos um canal aqui também para orientar os jovens, porque eu acho que eu fiz esse canal essencialmente porque eu nunca tive isso aqui, que vocês têm, né? Eu nunca tive um canal que me orientasse, que me falasse de certas verdades às quais eu jamais teria acesso. Não é porque isso não está nos livros, isso não está na mídia. O que nós falamos aqui são conhecimentos ditos ocultos, conhecimentos secretos, conhecimentos que são só para algumas pessoas que realmente buscam muito dentro dessa matrix. Se você procurar, você vai achar, mas você vai ter que procurar muito. Você vai ter que se dedicar muito. Você vai ter que ter um desejo interno, né? Uma coisa visceral,
incômodo com essa realidade. Aí você vai buscar o que significa estar vivo, o que significa estar sofrendo conscientemente nessa realidade. Você olha os outros muito felizes, você olha os outros se divertindo, achando que a vida é maravilhosa, como os animais acham, né? Vivendo por viver. E aí você se descobre uma consciência incomodada nesse mundo. Você se descobre uma pessoa que já não está mais satisfeita com o que todos estão. Você não vê mais graça no que a grande maioria acha que é maravilhoso. Casamento, aniversário, comemorações, festas, homenagens. Né? Só tem uma homenagem, eu não sei nem se eu vou receber, né? Porque eu estou me distanciando cada vez mais das pessoas, mas eu acho que só a única homenagem que eu vou ser obrigado a participar de corpo presente é o meu funeral. Talvez seja a única homenagem, né? Não sei como é que vai ser isso, né? Porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu quero mais que esse mundo se foda, porque o mundo também quer mais que eu me foda. E aí, né, você fica pensando, a última homenagem talvez, né? Porque eu não quero saber de homenagem nenhuma. Eu não agradeço a nada nem a ninguém, eu não tenho pelo que agradecer. Porque daqui a pouco eu vou estar no túmulo e qualquer patrimônio que eu tenha vai ficar para os outros. Qualquer coisa que eu construir vai ficar para os outros. Até essas ideias, até essa consciência, o acúmulo de informações, a cultura. Quando eu morrer, acabou, né? Porque eu não acredito em nenhuma bobagem espiritualista. Então, hoje, essencialmente, eu vou falar aqui. O que é Deus? O que é o sentimento religioso? O princípio, o cerne? Quem me conhece sabe, né? Quem já assistiu os vídeos do canal sabe que religião tem a ver com emoção. Quando existe racionalidade, você pode esquecer o conceito religioso. A razão destrói qualquer tipo de mitologia. A razão destrói qualquer tipo de idolatria. A razão destrói qualquer tipo de pensamento falso, equivocado, baseado em emoções. Emoção é algo que eu sinto e as pessoas sentem de forma diferente. Então a emoção não pode ser, de forma alguma, o norte para quem quer buscar a verdade. E as pessoas, como eu falei, sentem de forma diferente e os grupos que sentem igual vão se unir e criar religiões, né, para confirmar a sua loucura, a sua insanidade, a sua esquizofrenia. Porque quando uma pessoa sente intensamente um contato com Deus, isso tem a ver com o sistema límbico, com liberação de endorfinas, serotonina, hormônio sexual. É por isso que o sentimento religioso tem a ver com êxtase sexual. Toda vez que você pega, né, o sistema do cérebro, a parte do cérebro que tem a ver com sexo, com essa felicidade, essa alegria, esse êxtase sem sentido, né? Porque é hormonal, com o objetivo de você procurar uma fêmea ou um macho para procriar. Quando você associa essas energias sexuais com uma imagem, com uma pessoa, quando você associa isso com uma pessoa, é paixão, né? Você olha a pessoa, você se enche de hormônios. Ai, que maravilhosa essa pessoa. Até se ela peidar, o peido dela é rosas. É maravilhoso, né? É o sentimento de êxtase, de paixão, né? Então a paixão tem tudo a ver com o sentimento religioso. Porque quando você está na igreja reverenciando um Deus que você nem sequer conhece, né? Mas que se manifesta de uma forma antropomórfica, na forma de um homem, na forma de um homem de Deus, na forma de Jesus, seja lá do que for. Existe essa associação da imagem de Jesus com o aspecto sexual. Os hormônios são os mesmos, as regiões do cérebro que são ativadas são as mesmas. Sistema límbico, instintivo, de procriação. Então você quer produzir alguma coisa, você quer se unir.
o Espírito Santo, você quer se unir com Deus, com Jesus, você quer fazer sexo. Mas isso fica ao nível do inconsciente, né? Então existe o êxtase sexual, religioso, a paixão por Jesus, a paixão pelo homem de Deus. O homem de Deus não erra, Deus não erra, Jesus não erra. É igualzinho na paixão, né? Seu objeto de desejo não erra, seu objeto de desejo é maravilhoso, é divino, é sagrado. É a paixão, né? Hormônios. Então eu queria chegar nesse ponto aqui, como eu falei inicialmente, existem muitos jovens aqui no canal. Estou falando só jovem de idade, não. Tem muita gente até de certa idade aqui no canal, mas que ainda é jovem, ainda é imatura, ainda não conseguiu compreender o que é o sentimento religioso, o sentimento de idolatria. E o que é isso, né? Vamos falar aqui alguns tópicos. Os artistas, né? Já viu que o artista, ele nunca se apresenta, né? De uma forma assim, como ele está em casa, largado, short, camiseta. Não. O artista, ele cria um personagem, né? Elvis Presley, né? Elvis Presley, com aquelas roupas, com aqueles óculos, Michael Jackson. Sabe, são sempre pessoas, Whitney Houston, são sempre pessoas que se apresentam com aquelas roupas que brilham. São personagens, né? Aqui no Brasil tem Anitta, tem Ludmilla, tem Pablo Vittar, né? Esses seres que parecem alienígenas, aquelas roupas, tudo aquilo para iludir o fã, o fanático, né? Que não é diferente nas igrejas. O que acontece nas igrejas? Teatralização, né? O homem de Deus veste aquele manto de Moisés, né? Aí eles botam, né, cópias lá da Arca da Aliança. O homem de Deus sempre tem alguma característica, bota um chapéu. Ele não é o que ele é no dia a dia. Ele veste um personagem. É teatralização. Na igreja católica, os padres se vestem com aquelas roupas. Ai, tem a mitra. Ai, tem todos aqueles símbolos. Tem a hóstia. É uma teatralização. Tem aqueles anjos, né? Com asas, com armas. Oh, que maravilhoso. O cara entra na igreja, o cara entra em êxtase. Porque é um clima de teatralização. E aí, qual o ponto que eu vou chegar, né? Artistas, padres, pastores, o Papa, os grandes líderes religiosos, se apresentam sempre de uma forma extravagante. Você olha, você não vê uma pessoa, você vê um Deus no palco da igreja, no palco do show, né? Os artistas, no palanque dos políticos. É sempre, né? Alguém que parece meio diferente. João de Deus enganou várias mulheres. O cara era um verdadeiro mafioso. Na sua casa foram encontradas muitas armas, encontraram até bazucas. O cara tinha um controle, extorquia comerciante, tinha um controle até da polícia da cidade dele. E aí, era um homem santo, né? Porque o cara tinha um aspecto diferente das pessoas. Um olho meio parado, né? Um aspecto assim meio de loucura, porque a loucura sempre está meio associada à divindade. Né? É um Jesus que abandona tudo, que não quer ter bens. Esse aspecto de doença mental, né? Alguém que é puro, não se corrompe, é sagrado, não faz sexo, é puro. Olha só, que idealização, né? Que homem é esse? Que mulher é esse? Né? Maria Virgem. As pessoas criam suas loucuras. E aí, né? Observando tudo isso, observando que idolatria religiosa, sentimento religioso, sempre tem um fundo sexual, porque parece com a paixão, né? E quando você está apaixonado, você não vê um ser humano, você vê algo puro, perfeito, você vê uma divindade. A paixão por uma pessoa transforma a pessoa numa divindade. O sentimento religioso transforma um homem, uma mulher, numa divindade. E o que é isso? Né? A gente sempre tem que chegar no âmago da questão. O que é a idolatria? A idolatria é essencialmente tirar a humanidade da pessoa. O
que é ser humano? É ser imperfeito, né? Ser humano caga, ser humano mija, ser humano peida, ser humano arrota, ser humano tem mau hálito às vezes, ser humano pega doenças, ser humano é chato, é inconveniente, ser humano muitas das vezes não vai fazer o que você quer, vai fazer o que ele quer, é egoísta, ser humano é perigoso, ser humano pode ser até criminoso. Mas quando existe a idolatria sexual, a paixão, todos esses aspectos humanos são retirados. O indivíduo apaixonado, ele olha para uma mulher e ele vê uma deusa que não erra, que não caga, que não peida, que não mija. Ele até sabe, né, conscientemente, que essa mulher faz essas coisas, mas inconscientemente ele meio que ignora esse aspecto, né? Mijar, quando você está apaixonado, uma mulher mijar é fofo, é fofo, é fofo. Mesma coisa é a mulher, né? A homem tá cagando, que fofinho, é fofo. Tá mijando, é fofo. Tá peidando, é fofo. Por quê? Porque desumanizou. Então o processo de crença em deuses, em homens santos, sagrados, que não erram, que não mentem, que te amam incondicionalmente, ou seja, o processo de idolatria na religião é desumanizar uma entidade, torná-la santa, fora da humanidade. E é o mesmo processo da paixão. Quando você está apaixonado, você desumaniza o outro. Você transforma o outro numa coisa que o outro não é. Um Deus, uma pessoa pura, perfeita, que não erra. Olha só que interessante, né? Então, isso acontece também com os fanáticos, aqueles que têm alguma idolatria por algum artista. O artista, a idolatria pelo artista é a desumanização do artista. Por isso que os artistas, como eu falei, trabalham tanto com teatralização, né? O artista não fede, ele é perfumado, ele é cheiroso, ele não mente. As roupas dele são roupas de super-herói, de alguém divino. Sabe? As pessoas idolatram porque desumanizaram. Então, é uma coisa que é importante a gente falar. Todo o processo de paixão, paixão sexual, tem a ver com desumanização do outro. Transformar o outro no que ele não é. O processo de crença religiosa é a mesma coisa. Idolatria por santos. Transforma homens em coisa que eles não são. Desumanizam. Transforma em santos. E também a paixão, né, qualquer tipo de paixão, né, qualquer tipo de paixão, paixão por políticos, quando a pessoa simplesmente perdeu todo o senso crítico, né? Desumanizou o político. O político é um santo, o político é um mito, não erra. Ah, se acontecer alguma acusação, estão perseguindo. Então o indivíduo desumaniza, né, o político e transforma o político numa espécie de um deus. O que é desumanizar? É separar da humanidade. E isso tem a ver com idolatria. Então eu queria falar sobre isso, eu acho que é importante. Toda vez que você estiver apaixonadinho, seja por uma mulher, por um homem, seja por um ídolo qualquer, seja dentro do esporte, dentro da política, dentro das artes, da mídia, dos shows, da mídia de entretenimento, né? Vasculhe esses seus sentimentos e perceba se você não está desumanizando essa pessoa para torná-la santa. Quase sempre você vai quebrar a cara com isso aí, né? Porque não existe homem nem mulheres santos. Todos nós somos seres humanos, passíveis de erros. Todos nós somos pessoas em processo de desenvolvimento. E o santo, ele está consagrado, né? Ele está desumanizado. Ele está no outro nível, que é o nível da esquizofrenia humana, de achar que existem homens santos. Então, queria falar um pouco aqui sobre isso. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, né? Clique aqui nesse ícone. Tem nossa lâmpada aqui, que é o ícone da iluminação da consciência. Clique aqui que você já vai se inscrever, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Então, fui!